Nós estamos aqui agora analisando 3 cartas que saíram nesse jogo interessante, que eu fiz um pedido para os nossos queridos amigos que controlam as energias dessas cartas, né? Nós estamos falando do tarô de Oswald Wirth como uma mensagem para o momento atual do planeta e para a humanidade. Que nós temos aqui a primeira força, o Rei de Paus e a Imperatriz, o 11 e o 3. Os tempos de agora são bem simbólicos, são bem interessantes essa combinação de cartas aqui. Que a força, ela representa o domínio interior, mas a força é uma mulher que está domando um leão aqui. Ó. Vocês podem ver que ela está segurando a boca, o leão com a língua para fora. Tem alguns símbolos aqui interessantes, né? Tem todo um porquê disso tudo, mas veja que o rosto dela diz muita coisa. Uma figura dócil, não está fazendo ela com força, está com jeito ali, ela está abrindo com uma suavidade, uma leveza a boca do leão e domando esse leão, né? E isso diz muito pra gente, porque simboliza, na verdade, o quê? O espírito superior dominando os instintos, né? Animais, mas não pela violência, mas pela ternura, pela firmeza interior. E também é um chamado pra gente agir com coragem, né? Enfrentar um leão desse jeito, haja coragem. Mas sem agressividade, porque essa força verdadeira está no autodomínio, está na gentileza firme, numa paciência resiliente, né? De entender esse momento, esperar o momento certo de agir. Então a mensagem dessa carta para a humanidade é porque a humanidade como um todo realmente precisa entender que precisa aprender a controlar os seus impulsos, né? Dominar a raiva, a selvageria, que ainda existe no seu interior. É inconcebível em século XXI a gente discutindo sobre evolução, cadeias planetárias, despertar da consciência, entrar na internet e ver vídeos de pessoas de facções terroristas cortando cabeça ao vivo de pessoas, alguém assistindo isso e achar normal isso. Então a gente tem que começar a domar essa raiva, essa selvageria. O poder está realmente na compaixão que domina a fúria, na sabedoria que governa a força bruta. E a Imperatriz, marcando 3 aqui, essa carta, ela representa a inteligência criadora, a abundância, a fertilidade. Enfim, a Imperatriz é o poder feminino e simboliza também o domínio do mundo material através da sabedoria, da comunicação e da criatividade. Veja que ela segura aqui o emblema, ou seja, levanta o estandarte, né? Ela tem aqui o poder em suas mãos, tem uma flor aqui do lado, né? Acho que é um lírio, não sei que planta é essa, eu não vou arriscar para não falar besteira. Numa haste como se fosse uma lua, mas sua cabeça está aqui, olha, no sol estrelado, demonstrando o domínio das forças dos polos, trazendo ela com a força todo o equilíbrio e o conjunto de forças que tem com sabedoria e a força feminina a capacidade de equilibrar opostos. Lembrando que quando fala de força feminina não significa a figura de uma mulher, mas essa energia vibradora, de criação divina, né? Mulher como um portal da vida. Só para explicar esse pequeno símbolo aqui que aparece nessas cartas, é a assinatura de Oswald Wirth, já que é um W. A Imperatriz também diz que essa nova era que nós estamos vivendo exige uma reconexão com o princípio feminino. Nutrir, criar, proteger, comunicar com clareza é muito importante. A Imperatriz ela convida a humanidade a gerar novas ideias, sistemas mais justos, a usar a inteligência a serviço do bem comum. E aí nós temos aqui no meio o Rei de Paus. Interessante que ele também fala de equilíbrio. Vocês podem ver inclusive aqui, olha, nós temos dois jarros, né, a água passando, então aqui é o equilíbrio de sentimentos, aqui é o poder, né, todo cetro emana de um poder, emana de uma ordem, de uma organização, sentado no trono normalmente, a coroa dele é simbólica também, vários detalhes. Mas o Rei de Paus é a figura da liderança visionária. Esse rei representa o governante ideal, alguém que conduz com inspiração, firmeza, integridade. É o arquétipo do líder que une sabedoria, ação e nobreza de propósito. Olha que interessante. Está no momento, né, de acordo com o tarô planetário, de assumir a liderança com consciência. Sem esse autoritarismo que quer se impor, né? A gente precisa de pessoas dispostas a governar suas próprias vidas com coragem e também inspirar os outros, com visão ética e firmeza espiritual. E aí, qual é o chamado à humanidade que aparece um conjunto como esse aqui? Nós temos que entender que temos que unir 3 forças essenciais: domar o caos interno e manter a dignidade mesmo diante da crise, gerar novas realidades com espírito de equilíbrio e sensibilidade, agir com propósito, liderar com espírito elevado e transformar pelo exemplo. Então, dominar os próprios monstros, criar com sabedoria e beleza, liderar com coragem e luz. O mundo novo nasce de dentro para fora. Então é importante a gente entender que esse é o chamado que se faz hoje para entender qual é o momento planetário, o momento da humanidade, o que se espera
do nosso futuro próximo. E aí a gente pode olhar tudo isso de que forma? Que nesse momento a humanidade está sendo testada na sua capacidade de domínio interno. Somos chamados a controlar nossos impulsos mais primitivos, animalescos, né? Como a raiva, medo, desespero, diante das pressões externas crescentes, crises ambientais, sociais, emocionais e espirituais, e bem como econômicas e políticas. Então aqui nós estamos sendo chamados para entender o que? Tudo que vai aparecer na televisão, no jornal e tudo mais, será medo, caos, desespero, ranger de dentes, choro, tudo aquilo que a gente sabe que está por vir e já está acontecendo. Então esta carta está dizendo pra gente o quê? Não entre nessa vibração, mantenha-se no seu equilíbrio, busque dentro de você o seu equilíbrio interior, busque a sua paz e aqueles que você tem possibilidade e condição de auxiliar nesta paz, para que você viva num ambiente de paz e de prosperidade e de tranquilidade em momentos de crise. E nós também temos que entender que tem uma tensão enorme hoje entre o instinto e a razão. Essa é a grande, o embate espiritual entre o instinto e a razão. E muitos tentam resolver tudo isso ainda como? Com grito, com violência, negação. Mas o momento não exige isso. Ele exige um autocontrole, disciplina emocional, coragem pacífica, como Gandhi fazia, né? Eu não estou me referenciando a figura dele, a história dele, mas aquele movimento que ele fez de revolução pela paz, né? Aquilo realmente foi algo inovador e realmente um divisor de águas para o planeta. E aí, como é que a gente está aqui por fora? A sociedade no plano externo está tentando gerar alguma coisa nova, novas ideias, sistemas, estruturas. Existe um movimento de criatividade, inovação e fertilidade muito grande, mesmo nesse caos todo. É como se a Terra estivesse tentando gerar uma nova civilização, mas isso está muito frágil ainda, né? E aí é o que a Imperatriz tenta nos avisar. Entanto, que existem forças criadoras que ainda estão sendo germinadas, mas não estão sendo respeitadas pela humanidade, de certa forma, por essa briga, esse impasse entre a raiva e o controle emocional e a disciplina, né? E interessante que a gente tem que fazer o quê, então? Lembrar sempre do princípio feminino, que é acolhimento, é sabedoria, é equilíbrio, mas isso aí está sendo sufocado pelos modelos que a gente tem de poder hoje ultrapassados. E aí, o tom da liderança atual o mundo está tentando buscar, mas carece de líderes inspirados. Então a energia do Rei de Paus, ela surge como uma presença ausente ou latente. As pessoas estão buscando alguém ou algo que inspire, que tenha visão, ética e energia vital, o poder de mudança de verdade. Muitos estão sendo chamados para ocupar este trono, não no poder político, mas no governo de suas próprias vidas, mas também a risco de falsos líderes, arrogantes, vaidosos ou guiados por interesses pessoais. E aí é o grande problema, né? Porque tudo isso são coisas internas. Não é o que aparece na TV, não é o que a pessoa mostra quando está no público. O político é um pouco ator também. Pouco não, né? Muito. Então é muito difícil a gente saber qual é a verdade que está sendo mostrada ali. Aquilo que está sendo mostrado nem sempre é o que realmente quer se passar. E nem sempre as entrelinhas ficam muito claras, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nesse contexto que a gente está vivendo. O espelho do agora é, internamente, esse conflito entre domar seus instintos e ser dominado por eles. Externamente, existe um coletivo tentando gerar uma nova realidade, mas ainda sob muita ameaça. E no plano social, há um vazio de liderança íntegra, mas também a semente de novos líderes conscientes. Talvez silenciosos ainda, mas prontos para agir. E nesse momento de transição, o que a gente tem que nos preocupar? Entender que estamos numa travessia. E aí, gente, aqui eu não falo de Brasil, falo da humanidade. Então, deixar claro isso, porque alguém pode falar, está falando que vai surgir, ou que não tem nenhum líder político, porque eu acho que o fulano é bom, o ciclano é bom. Não é isso. É uma leitura aberta para a humanidade. A humanidade carece de líderes. Veja que na época em que tínhamos Gandhi, já tivemos Jesus, outros avatares enormes que vieram, pessoas que vieram para inspirar mesmo, né? Chico Xavier também, veja que não é nem político, de certa forma, mas eu estou querendo dizer para vocês isso, nós estamos carentes de consciências dessa grandeza. Então é como se nós fôssemos uma casa em que o pai e a mãe foi viajar e a criançada está fazendo baderna, né? E sem ordem. Então tudo isso é muito difícil porque dá margem para grandes perigos e problemas que no futuro vão ser difíceis de a gente resolver. E aí o segredo é nunca nos coligarmos com o lado negativo desse tipo de mensagem, com esse tipo de momento. É sempre nos coligarmos com o positivo. Afinal, nessa guerra de braço, que lado nós estamos? Nós temos que saber nos posicionar nesses momentos. Então, se nós estamos do lado do bem, nós temos que vibrar o bem, vibrar a luz, vibrar coisas boas, buscar fazer o bem. Não importa o resultado disso. Se você faz o
o bem para alguém e depois ser taxado como bobo das pessoas, não importa o resultado, importa a sua intenção, o seu projeto, aquilo que você está plantando e construindo, que tem que ser paz, tem que ser equilíbrio e tem que ser sempre a busca pelo melhor. Então, gente, essas cartas elas não são ruins, elas estão mostrando um momento em que está sendo preparado algo novo. Se está sendo preparado algo novo, a gente já sabe que o que tem hoje é velho e não vai durar para sempre. E isso é muito fácil de perceber, né? Esse coletivo, essa agonia coletiva, esse estresse todo que a gente vê que sempre acontece em grandes evoluções que acontecem no planeta. Não vai ser diferente agora. É um momento de transição e as cartas estão realmente trazendo essa mensagem. Olhemos para isso com esse espírito de inovação, de novas formas de pensar, de viver, né? Ter essa esperança e dentro da gente o conforto de que nós somos guiados, somos sempre guiados por algo maior que nós não enxergamos, mas nós sentimos, como Jesus disse para Nicodemos, como o vento que bate, a gente sente, mas não vê. Sabendo isso, a nossa busca é sempre pelo melhor, é sempre virar esse disco, né, se assim eu posso dizer, pro bom. Este é o segredo. Tudo o que aparece pra gente como uma ameaça é também uma grande oportunidade. Não se faz grandes mudanças se você não muda tudo que está ao seu redor, e toda mudança sempre tem os seus resquícios. Você está mudando os móveis da sua casa, algo tão simples. Quando você empurra uma geladeira, você vai olhar atrás e está uma sujeira danada, não é verdade? Aí a gente está, nesse momento, empurrando os móveis. Toda a sujeira vai aparecer. Quando toda a sujeira estiver exposta, nós vamos limpar aqueles cômodos, planeta Terra, né? E uma vez limpo, nós vamos reorganizar os móveis no lugar certo. E assim a nossa casa vai estar mais harmonizada, pronta para pessoas do bem poderem coabitar conosco. O que nós vamos fazer agora é vibrar pelo bem, luz, para que a gente possa passar por tudo isso dentro do amor, tudo que a gente sabe que é mais sagrado, que nós cremos que é o melhor para todos. Espero que você tenha gostado dessa leitura e que qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer situação, comenta aí, põe aí no vídeo o que você achou, como a gente pode de repente tirar outra leitura, uma outra pergunta e aí a gente vê o que faz. Um grande abraço para todos e até a próxima.